afinal de contas, quais são os efeitos da maconha? A maconha é geralmente fumada como um cigarro, mas também pode ser misturada com alimentos e ingerida. 5 a 10 minutos depois de fumar maconha, a pessoa passa a sentir os efeitos imediatos, que são aceleração dos batimentos cardíacos, falta de coordenação motora e de equilíbrio, boca seca, olhos avermelhados e aumento do apetite. A concentração e a memória ficam prejudicadas, assim como a noção de tempo e de espaço. A maconha pode causar tanto relaxamento, bem-estar e calma, como uma sensação de angústia, ansiedade e medo de perder o controle. Podem ocorrer ataques de pânico e também paranoia, que é uma sensação de estar sendo observado ou perseguido, e alucinações auditivas e visuais. Isso depende da pessoa, do seu estado de espírito, do ambiente em que ocorre o consumo, e também das características e concentração da droga. Entre 20% e 30% dos usuários referem sentir ansiedade ou ataques de pânico com o uso de maconha. Esses efeitos agudos geralmente duram de 2 a 3 horas, mas podem permanecer por mais tempo, dependendo da quantidade e da potência da droga. Alguns usuários chegam a ter os efeitos da intoxicação por até 12 a 24 horas. A principal preocupação é com jovens com cérebro ainda em formação. Uma pesquisa recente observou que usuários regulares tiveram resultados bem piores em testes de memória e nas funções executivas, que ajudam a gente a aprender e a regular emoções. Os principais efeitos de quem faz uso de maconha de forma frequente por um tempo prolongado são alterações cerebrais. Até os 21 anos de idade, o cérebro humano ainda está em desenvolvimento e a exposição a drogas como a maconha pode alterar bastante esse desenvolvimento. Adultos que começaram a usar maconha na adolescência apresentam problemas de concentração, memória, aprendizagem, controle de impulsos, capacidade de tomar decisões e de realizar tarefas complexas. Alguns estudos sugerem que aqueles com uso regular da droga podem ter uma diminuição do QI em até 8 pontos, ou seja, podem ficar menos inteligentes. Frontais e límbicas do cérebro. E essa ação, quando muito intensa, acaba atrapalhando o funcionamento normal dessa parte do cérebro responsável pela motivação e recompensa. Ela reduz, por exemplo, a liberação normal de dopamina, que tem a ver com a sensação de prazer. A principal preocupação é com jovens com cérebro ainda em formação. Transtornos psiquiátricos. O uso frequente de maconha aumenta o risco de alguns transtornos como ansiedade, depressão, bipolaridade e psicoses como a esquizofrenia. Vários estudos já mostraram que adolescentes que consomem maconha uma vez por semana têm um risco 310% maior de ter esquizofrenia. Esse risco pode chegar a 700% a mais se for um uso mais pesado da droga. Não podemos dizer que a maconha é a causa dos transtornos psiquiátricos, mas o que nós já sabemos com certeza é que quanto mais cedo, mais frequente e mais prolongado o uso, maior a chance de ter esses problemas, principalmente quando já existe uma tendência individual ou familiar. Além disso, os usuários de maconha estão mais suscetíveis aos mesmos problemas daqueles que fumam tabaco, como asma, bronquite, enfisema e até câncer. Tem mais risco de infarto, AVC e outras doenças circulatórias. E no caso dos homens, podem ter infertilidade, porque a maconha altera a qualidade dos espermatozoides. A ação é com jovens com cérebro ainda em formação. Uma pesquisa recente observou que usuários regulares tiveram resultados bem piores em testes de memória e nas funções executivas, que ajudam a gente a aprender e a regular emoções. Em adolescentes, o uso da maconha está mais associado à apatia e à anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. A maconha é a droga mais consumida do mundo, tem ficado mais potente e, apesar disso, muita gente acha que os riscos ao cérebro são... Durante algum tempo, acreditou-se que a maconha não causava dependência química, porém hoje já está comprovado que isso não é verdade. Os estudos mostram que 1 em cada 10 pessoas que usam maconha se tornam dependentes. Esse número aumenta para 1 em cada 6 se o início for na adolescência. Dos que usam diariamente, metade se torna dependente.
depende. Sabemos que existe uma dependência quando existe tolerância, ou seja, são necessárias quantidades cada vez maiores de maconha para se obter o mesmo efeito. Quando o uso da droga passa a ser prioridade em detrimento de outras atividades de lazer, trabalho, escola e atividades sociais. O funcionamento social, familiar e educacional fica prejudicado. O uso da droga continua, apesar dos problemas causados por ela. Existem tentativas frustradas de parar ou diminuir o consumo. E aparecem sintomas de abstinência quando a pessoa fica sem fumar maconha. Esses sintomas são irritabilidade, insônia, diminuição do apetite e um desejo intenso de consumir a droga, que nós chamamos de fissura.